Meus irmãos, a paz do Senhor. Me sinto alegre de mais uma vez estar com os irmãos através dessa videoaula para nós, mais uma vez, concluirmos mais um trimestre, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos hoje concluindo com a lição de número 13, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. O nosso texto áureo, ele informa da seguinte maneira: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4 e o versículo 13. A nossa verdade prática, ela diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que ela está em João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 3 e o versículo 1 até o versículo 16. E nós temos como objetivo apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. É muito gratificante, irmãos, estar finalizando mais um trimestre com uma lição tão importante, porque nós concluiremos com 3 doutrinas fundamentais de todo cristão, que é a doutrina da regeneração, que nós vamos ver no tópico 1, a doutrina da justificação, que vai estar mencionada no tópico 2, e a doutrina da santificação, que será estudado no tópico 3. Que Deus os abençoe, que esteja conosco e que os irmãos possam acompanhar essa aula comigo com toda alegria e dedicação. Portanto, vamos lá. A introdução, meus irmãos, ela vai dizer da seguinte forma: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Aqui eu já quero fazer uma observação aos irmãos, que nós até concordamos com o comentarista e com todo respeito a ele, que é desejável a perfeição em Cristo Jesus. Mas essa perfeição, ela não é possível nesta vida. Eu vou explicar isso no tópico 3. Mas é dever de todo cristão e é a vontade de Deus que nós nos empenhamos a buscar a perfeição. Explicarei no tópico 3. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelece para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Pois bem, no primeiro tópico vai estar tratando sobre o novo nascimento, ou o nascimento do novo homem. Ele é dividido em 4 subtópicos. O nascido não do sangue nem da carne. O segundo subtópico é nascido de Deus. O terceiro subtópico, nascido de água. E o quarto subtópico, nascido do Espírito Santo. Meus irmãos, é importante destacar aqui que o versículo a qual a leitura bíblica em classe ela está sendo baseada vai nos contar um diálogo entre Jesus, e Nicodemos, e Jesus ali está apresentando a Nicodemos alguns conceitos doutrinários para alcançar, primeiro, a regeneração, a salvação em Cristo Jesus pelo Espírito. E um ponto que nos deve chamar bastante atenção é que em João, capítulo 3, versículo 5, versículo 6,
Jesus ele vai fazer uma menção para nós bem interessante, que é da seguinte forma. Capítulo 3, o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, versículo 6, chama a atenção dos irmãos para isso. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Ele faz um contraste bem forte entre o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. Então, o primeiro ponto a chamar a atenção aqui, que esse novo homem a qual Jesus está nos apresentando, não é um novo homem que tem um nascimento carnal ou que tem uma nova matéria. Não é um nascimento a qual, como Nicodemos também pensava, ou tentava imaginar que, para que pudesse ser o novo homem, era necessário adentrar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. Não é esse o ponto fundamental. Ou não se pode imaginar que esse novo nascimento se dá por algum tipo de reencarnação ou uma nova carne. Jesus ele separa que um novo homem a qual a doutrina ele nos apresenta é nascido de espírito, é um nascimento espiritual. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. O novo nascimento ou o novo homem que nos apresenta Jesus Cristo não é um nascimento de carne, não é um nascimento de matéria, mas é um nascimento espiritual. E o comentarista ele vai deixar isso para nós bem enfatizado, que é uma criação espiritual, não gerada pelo sangue, não gerada pela carne, mas gerada por Deus. É importante nós deixarmos isso bem mencionado, que o nosso novo nascimento, ou o nascimento do novo homem, ele se dá numa natureza espiritual. Continua ainda este corpo, continua ainda esta matéria, mas dá agora um nascimento para uma natureza espiritual. Não é de carne, nem é de sangue. O segundo ponto aqui, e Jesus explicando para Nicodemos, o novo homem, ele é nascido de Deus. O que significa nascido de Deus? Tornar-se filhos de Deus pela fé. Nascidos de Deus significa nascer de Deus, torna-se filhos de Deus pela fé. Bom, é importante destacar aqui que o novo homem, que é a regeneração desta natureza ou dessa pessoa, essa regeneração, que não é algo carnal e não é algo material, mas ela se dá no âmbito da natureza espiritual. Quando nós falamos que somos nascidos de Deus, quer dizer que pela fé em Cristo Jesus ou pela fé em Deus, nós temos aí uma nova conduta, uma nova postura, uma nova natureza. Nascido de Deus é a fé em Cristo Jesus. A partir desta fé, eu tenho uma nova postura. No lugar da minha depravação, no lugar daquele sentimento pecaminoso, a minha nova natureza, ela dá lugar a pensamentos bons, a uma participação de coisas boas em Cristo Jesus. Eu sou agora levado para a família de Deus. É um nascimento que vem do alto, não é algo terreno. Eu deixei marcado aqui para os irmãos, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, e eu peço aos irmãos, aqueles que não têm, que possa adquirir a sua declaração de fé, ela deixa muito bem claro e muito bem objetivo essa informação. A regeneração, ou seja, o novo homem, é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício. Veja, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esta obra também é conhecida como novo nascimento ou nascer de novo e nascer
do Espírito. Então, quando eu nasço, ou quando sou nascido de Deus, a ideia aqui, meus irmãos, é uma nova natureza. E com essa nova natureza eu posso pensar corretamente, eu posso falar corretamente, eu posso agir corretamente. Quando eu não era nascido de Deus, eu até poderia ter pensamentos bons, mas esses pensamentos bons ainda não eram suficientes e completos. Quando eu sou nascido de Deus, eu penso corretamente, eu tenho um modo de agir corretamente e eu falo corretamente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, é um novo corpo? Não. É uma nova carne? É uma nova matéria? Eu tenho uma nova fisionomia, um novo rosto? Não, você vai ter a sua aparência conforme você nasceu da sua mãe. Mas essa nova criatura, ela tem uma postura diferente. Ela tem um modo de agir diferente, um modo de falar diferente e um modo de agir diferentemente, ok? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que coisas velhas são essas? A minha postura. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu dizia palavrões, eu falava palavrões, usava gírias de baixo escalão no sentido impróprios, eu não falo mais. A minha postura de ganhar sobre todas as coisas, de ganhar em cima dos outros, de enganar as pessoas, ela é aniquilada. Porque nós somos nascidos de Deus, é uma nova postura, é uma nova forma de viver. E é impossível essa nova forma, é impossível esse novo homem, se eu não tiver essa nova postura, se eu não for nascido de Deus, é impossível que eu entre no reino de Deus. Porque é característico dos cidadãos dos céus e do reino de Deus, que ele tem uma postura diferente. No seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de falar, as suas qualidades são diferenciadas. E veja, irmãos, esse princípio ou essa ideia de pensamento, de fala, de agir, não é medido pela minha perspectiva. Essa ação, essa medição, ela é feita por Deus e é através da palavra. Então, quando eu olho alguma pessoa na sociedade, na minha comunidade, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa honesta, uma pessoa que trata bem os seus companheiros, os seus amigos, as pessoas que estão próximas, não é porque elas têm essas atitudes boas que significa que ela é regenerada, que ela está apta a entrar no reino de Deus. Porque essa medida, essa comparação, ou quem é que faz essa medição do homem, é o próprio Deus através da sua palavra. Então o homem por si só não pode se definir salvo, não pode se definir nascido de Deus. Isso provém do próprio Deus. Pois bem, o terceiro ponto, uma característica do novo homem, daquele que é nascido do homem, nascido de Deus, o novo homem, ele também é nascido da água. Bom, eu quero chamar a atenção, e com todo respeito ao comentarista da lição, nós temos aqui um equívoco na primeira frase deste ponto. Vamos ler? O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Meus irmãos, nós categoricamente, e aqui com toda a responsabilidade digo, que eu tenho certeza que o comentarista, pastor Claudionor, não teve o objetivo e nem a má fé de colocar essa frase, porque ele tem um próprio livro a qual ele apresenta a ideia do nascido nas águas, mas aqui há um equívoco sobre o efeito do batismo. O batismo não tem efeitos de salvação. O batismo não tem efeitos da salvação.
O propósito do batismo, e é isso que nós precisamos deixar muito bem evidenciado para nós, ele tem como propósito de testemunhar, declarar a nossa fé. E aí eu deixo marcado a própria fala do nosso comentarista no seu livro, no seu dicionário teológico, que ele fala da seguinte forma: o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou na vida do recém-convertido. O batismo, ele não tem poder regenerador. Ele é um símbolo da regeneração. Então, o novo homem, ele precisa ser nascido de Deus, ou seja, pela fé, ser participante da família de Deus. O novo homem, ele não é um ser que tem uma nova carne, um novo ser material, é uma natureza espiritual diferente, um modo de agir diferente, uma postura diferente. E um terceiro ponto é que ele é nascido das águas. O nascido das águas tem a ideia do batismo, a minha confissão pública, o meu testemunho público. Batizar-se é a ideia da simbologia da regeneração. É você confessar para todos e para toda a sociedade, para toda a comunidade, para todos aqueles que me cercam, de que eu creio nas verdades plenas do que? A respeito da morte de Cristo, a respeito da ressurreição de Cristo, entender que eu sou pecador e eu necessito sempre de Jesus Cristo na minha vida para que eu possa obter a minha salvação. Então, o nascido da água, deixado aqui para nós, é o testemunho público, a confissão pública de que Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, o novo homem, ele não é nascido da carne, ele não vem da carne, é uma natureza espiritual, é nascido de Deus, ou seja, pela fé ele crê em Jesus Cristo, então ele faz participante da família de Deus, tendo uma nova postura. E o homem que é nascido de novo, ele tem uma postura de confessar publicamente essa fé em Cristo Jesus e essa postura nova diante da sociedade através do seu batismo. Bom, o nascimento do novo homem e nascido do Espírito. Veja, João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Qual que é a ideia aqui, então, sobre nascido de Espírito? O que quer dizer nascido de Espírito? Na própria revista, é bem interessante, nós vamos ler. Acompanhe comigo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Olha que coisa interessante para nós aqui, irmãos. Jesus está dizendo para nós que, mesmo se fosse possível nós nascermos de novo carnalmente, fisicamente falando, isso ainda seria insuficiente. Não teria suficiência para que pudéssemos ter uma regeneração em Cristo Jesus, em Deus. Então é necessário haver um nascimento espiritual para adentrarmos no reino de Deus. E esse nascimento espiritual, ele só é possível através da ação do Espírito Santo. Vamos ver em João, capítulo 16. João, capítulo 16, e o verso 8 diz assim, o versículo 8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, primeiro ponto aqui, se há algum convencimento sobre o meu pecado, esse convencimento se dá pela ação do Espírito Santo. Se não houver a participação do Espírito Santo nessa conversão, então eu não sou nascido do Espírito. Outra coisa interessante é o versículo 13. O versículo 13 diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja, o versículo 8 ele me diz que ele me convencerá. O versículo 13 ele me apresenta que é o Espírito que me leva
a crer. É o Espírito que me direciona, me guia para o convencimento pleno, para a crença plena do Evangelho de Cristo Jesus. O novo nascimento, meus irmãos, do Espírito, ou nascidos no Espírito, ele dá uma ideia de bênçãos maravilhosas para aqueles que são regenerados por ele, pelo Espírito. Veja, aqueles que estavam na morte passam agora para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Ele é recebido na família de Deus. João capítulo 1 e o versículo 12. E uma coisa muito, muito bonita. Quem é nascido do Espírito se faz agora templo desse Espírito. Morada do Espírito. 1 Coríntios capítulo 16, capítulo 6 e o versículo 19. E um instrumento muito importante é quem é nascido do Espírito recebe a força para vencer o pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 1 João capítulo 5, versículo 4. Então, ser nascido do Espírito primeiro, a ação do Espírito para me convencer dos meus pecados. É a ação do Espírito Santo para me direcionar para a verdade. E é receber as bênçãos através dele, que são as que foram mencionadas agora de pouco. Ter poder para vencer o pecado, ser morada do Espírito Santo, ser recebido na família de Deus, e passar da morte para a vida e ser regenerado por completo. Vimos então o primeiro tópico, e no primeiro tópico ele vai tratar, só resumidamente aos irmãos, justamente que ser regenerado, um novo homem nascido, um novo nascimento, não é um novo nascimento físico, mas sim um nascimento que tem como característica a natureza espiritual. Uma pessoa regenerada é uma pessoa nascida de Deus, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, ele é participante da família de Deus. Regenerado também é nascido nas águas, ou nascido das águas, que tem como propósito o batismo, que é a confissão pública, o testemunho público, e nascido do Espírito, no qual a ação de convencimento é dada pelo Espírito Santo. Ela não é motivada pelos meus interesses pessoais gananciosos. É uma ação proveniente do Espírito. Agora nós iniciaremos o segundo tópico, que ele vai tratar sobre a doutrina da justificação. Ou, aqui como o título diz, a justificação do novo homem. É importante destacar, irmãos, que a justificação ela é uma mudança de status. É uma mudança de posição diante de Deus. É quando, além do perdão, eu sou também considerado justo. Mas vamos seguir em ponto a ponto. O primeiro ponto aqui, ele vai tratar sobre a inutilidade da justiça humana. Mesmo que eu apresente diante de Deus boas obras que são diante dos homens até dignas de elogios, dignas de aplausos, são boas para a minha comunidade, e se eu apresentar tudo isso diante de Deus, como Isaías ele declara no capítulo 64 e o versículo 2, eles ainda assim são trapos de imundícias. Por quê? Porque um homem por si só, ele não pode se justificar. A sua natureza pecaminosa não lhe permite isso. Não é possível o homem mudar o seu status diante do tribunal de Deus por si só, porque ele é imperfeito, ele tem falhas. Então o seu sacrifício, a sua apresentação de defesa, ela tem falhas também. Bom, é importante que não há nenhuma justificativa para o pecado. Nada que eu possa apresentar diante de Deus para justificar meu pecado, ele vai aceitar para mudar essa minha condição. Até as maiores obras ainda assim não são suficientes. Mas a justificação para os pecadores. E essa justificação para os pecadores, ela é imputada aos que creem em Cristo Jesus. E aí, diante disso, o que é realmente a justificação no sentido mais profundo? Vai muito além do perdão, como eu disse anteriormente.
vai muito além da ideia de somente ser perdoado. Mas além de ser perdoado, é um ato judicial, ou uma declaração, ou uma ideia melhor aqui, uma frase que eu até marquei para cima, um declarativo de Deus, de que além de eu estar absolvido, além de eu ter sido perdoado, eu também estou sendo libertado da pena e aceito como justo diante de Deus. Eu vou melhorar isto. Então, além de eu dizer simplesmente, você está perdoado, eu estou sendo perdoado, eu estou sendo declarado como absolvido, é-me tirado toda a penalidade pelos meus atos, ou seja, não há consequência do pecado, ou consequências do pecado pelos meus atos, e ainda eu sou considerado e aceito como justos diante de Deus. Quando eu digo não há consequência do pecado, irmãos, eu estou dizendo que o salário do pecado é a morte, baseando-se nisso. Se o salário do pecado é a morte, quando eu sou justificado por Deus, essa morte espiritual, essa morte que me leva para o inferno, essa condenação ela é tirada de mim. Porque agora, tendo justificado, é arrancado, eu sou absolvido e não é colocado mais imposto sobre mim nenhuma punição. E ainda mais, além do mais, é-me colocado a posição de justo. Eu não sou mais injusto. É-me colocado a declaração de como justos diante de Deus. A declaração de fé, a nossa declaração de fé, e mais uma vez eu recorro a ela, das Assembleias de Deus, ela diz da seguinte maneira: a justificação é um ato da graça de Deus, o Supremo Juiz, pela qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando-o como justo. Então, é um ato da graça de Deus imputada a todo aquele que crê em Jesus. Veja, irmãos, além de declarar, é imputado também. Ou melhor, Deus ele imputa sobre nós a sua justiça, a justiça de Cristo, na verdade, que ele que é perfeito, e por causa da justiça de Cristo que está sobre nós, nós somos também declarados como justos. A partir daí é cancelado toda a nossa dívida perante Deus e nós somos aceitos novamente à sua presença. A justificação, além do cancelamento da dívida, é a aceitação de Deus para a sua presença. Então vai muito além do perdão. Ela tem alguns benefícios maiores para nós. Um outro ponto aqui é o novo homem, ele é justo. A justificação, além de trazer a absolvição, cancelar a nossa dívida, cancelar a punição para o pecador, ela também me declarando como justo. O justo ele tem alguns benefícios e algumas promessas. Esses benefícios e a promessa, eu digo, só é para os justos. Veja, acompanhe comigo aqui em Tito, no capítulo 3, o versículo 7, diz assim: ele nos fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, o benefício do justo é ser participantes, nós somos transformados e nos tornamos herdeiros da promessa e a esperança da vida eterna. Uma outra característica e um outro benefício do justo é registrado em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. São benefícios do justo. A paz que outrora nós não tínhamos, agora nós temos com Deus. E quando eu falo é paz com Deus, ou seja, quando havia uma separação, um distanciamento de Deus, não é uma paz no sentido de calmaria, de sentimento, tá? É uma paz no sentido de aproximação. Nós temos uma reconciliação com Deus. Nós somos levados à sua presença novamente. E através dessa reconciliação, nós temos o benefício da herança do Senhor. A vida eterna, uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida e uma certeza de entrar no seu reino prometido, na sua presença, como declara Apocalipse nos capítulos
21, e aí vai dizer que não há mais nenhum ranger de dentes, não há mais choro. É um novo patamar que nós alcançaremos na vida eterna. Meus irmãos, agora no tópico 3, nós estaremos tratando sobre a santificação do novo homem, a doutrina da santificação. Há uma peculiaridade aqui nessa doutrina, porque a santificação ela tem uma característica um pouco diferente das outras doutrinas, na doutrina na regeneração e na justificação. Enquanto que a regeneração ele é um ato único, e a justificação também, a santificação ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto posicional, que eu vou explicar daqui a pouco, e o aspecto progressivo. A santificação é uma obra divina que é realizada em nós. E um segundo aspecto, a santificação é uma obra do Espírito conosco. Em nós por quê? Porque o Espírito, que é o santificador, nos santifica. E por que conosco? Porque há um sinergismo, há ali uma obra, uma cooperação do Espírito comigo. Eu e o Espírito temos um sinergismo, tem uma cooperação para a santificação. Veja, eu não estou dizendo que a santificação ela tem como propósito a salvação e por isso eu preciso realizar as obras para a salvação. Eu estou dizendo que a obra da santificação é algo que é feito em nós e há uma cooperação do Espírito conosco, porque é uma parte de nós onde necessita de um exercício diário. Vou explicar isso um pouco mais lá na frente. Diferentemente da justificação, que é uma ação de Deus por nós, e a regeneração, que também é por nós ou para nós, a santificação é em nós e conosco. Aí o nosso comentarista, pastor Claudionor de Andrade, ele vai nos apresentar aqui a santificação como posicionamento, ou seja, a santificação ela é posicional. Posicional é a ideia de posição. Saímos da posição de impuros para a posição de puros, da posição de perdidos para a posição de salvos, da posição de condenados para a posição de perdoados, da posição de depravados para a posição de santos. Não é errado uma pessoa, quando ela aceita Jesus Cristo, quando ela se converte, nós a chamarmos de santa. Por quê, meus irmãos? Santos no Senhor, irmãos em Cristo, santos em Cristo. O que significa isso? O apóstolo Paulo, compreendendo a santificação no sentido posicional, ou seja, mudança de posição, irmãos, deixo isso bem claro, a mudança de posição de outrora impuro para puro, depravado para santo. Olha como ele vai dizer aos irmãos em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. Veja, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, mudança de posição. Veja, a regeneração e a justificação não são graduais ou progressivas. Elas são pontuais, ocorrem uma vez só na vida do salvo. Mas a santificação, ela tem esses aspectos de posição, de mudar imediatamente de impuro para puro, de perdido para salvos, mas também tem um caráter progressivo, de continuidade, que nós vamos ver no próximo tópico daqui a pouco, ok? Mas é importante nós destacarmos que, pontualmente falando, quando há essa regeneração e a justificação, o efeito dessa justificação é logo quando nós somos absolvidos, nós já mudamos a nossa posição. A declaração de Deus de ser justo, ele muda meu status de pecador para salvo, depravado para santo, ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou me manda uma mensagem aí no grupo, no WhatsApp, que eu possa aprofundar mais essa questão para os irmãos.
O segundo ponto aqui é a santificação como processo. A santificação, ela é progressiva. Por quê? Porque a santidade, ela precisa crescer dia a dia. Se eu disse anteriormente que a santificação é por nós, é uma ação do Espírito por nós, ele muda-nos de posição, ele também é conosco, ação do Espírito conosco. É uma ideia de cooperação entre o Espírito e eu. Então é um exercício diário de santificação. E é importante que há um embasamento bíblico nisto. Por quê? Lembra quando disse que a regeneração ela não é física? A doutrina da regeneração ela tem uma natureza espiritual. Então eu permaneço ainda neste corpo físico. Significa que tendo ainda este corpo, essa carnalidade presente em mim, é óbvio que o pecado também ainda está presente em mim. Mas agora, através de ser nascido de Deus, eu tenho um pensamento diferente, uma visão diferente. O pecado na minha vida não é mais foco das minhas ações, mas é acidente de percurso. Eu evito ao máximo e sou vigilante para não pecar. E é a partir daí, pelo processo da santificação, o processo da santificação que me faz aproximar-se da vontade de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: a vereda do justo, olha lá, justificação, é como a luz da alvorada que brilha cada dia mais, até a plena claridade do dia. Então, perceba, irmãos, que está tudo ligado. O efeito da justificação, ser considerado justo, logo em seguida vem a santificação. E a santificação, quando eu sou mudado de posição, ela me obriga, pela nova postura, pelo novo status, pela nova posição que eu tenho, de buscar no Senhor a santidade sempre, almejando a perfeição. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que cheguemos à maturidade, ou seja, um processo progressivo. A santidade, nesse sentido de progressão, é a busca incessante pela presença do Senhor, visando evitar o pecado e visando a santificação. O homem que foi regenerado, o homem que foi justificado e o homem que agora busca a santificação, ele é um homem que está sendo exortado e orientado a viver cada dia mais, a alcançar a posição de perfeito. Lembra que eu disse na introdução que aqui, conforme diz a revista, que a perfeição não somente é possível, como também desejável, e eu disse que a perfeição não é possível ainda nessa condição? Por quê? Porque ainda na minha condição, nessa carnalidade que eu ainda possuo, a natureza pecaminosa ainda está presente, a natureza ainda do pecado presente na minha vida. É possível que eu cometa erros e equívocos durante a caminhada. Mas quando eu busco a santificação no Senhor, que é o exercício diário da vigilância, de se abster dos atos pecaminosos, de se abster de tudo aquilo que me tenta e que me pode fazer tropeçar, diante disso, é importante que eu posso até buscar a perfeição, mas essa plenitude, essa completude, essa condição perfeita só será possível quando nós formos arrebatados. Que aí o apóstolo Paulo ele nos apresenta quando este corpo que é corruptível, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a seguir, ele mostra essa transformação quando nós formos arrebatados. Aí sim nós alcançaremos a totalidade. E a própria Bíblia diz através de João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, veja, se eu sou perfeito nessa terra, ou se alguém alcançou a perfeição, significa que ele não tem pecado. E João ele diz, se afirmarmos, 1 João capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Portanto, irmãos, a condição e a maturidade plena, completa, o homem perfeito a qual nós devemos almejar, óbvio que nós não alcançaremos nessa terra, mas se faz necessário buscar, porque quanto mais eu busco, mais eu me assemelho com Cristo, mais eu me aproximo de Cristo, mais eu penso como Cristo, eu vou agir como Cristo agia, eu vou falar como Cristo falava. É um efeito da santificação. Se nós formos definir um homem na terra que não teve pecado, e aí o único homem que nós podemos definir desta forma é Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3 e o versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então deixa eu fazer só aqui um breve resumo do que foi dito. A santificação no sentido de posição, que é a mudança instantânea, imediata, da minha condição de impuro para puro, da minha condição de pecador, da minha condição de depravado para santo, da minha condição de rejeitado para aceito, é automático, é instantâneo. Mas também tem uma segunda característica na santificação, que é a progressão, é o exercício diário da santidade. E é importante destacar que esse exercício diário é necessário para adentrar no reino de Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então é necessário, porque a santificação é o exercício que me faz parecer com Cristo, falar igual Cristo falava, pensar como Cristo pensava, agir como Cristo agia. O terceiro subtópico aqui vai dizer a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Efésios capítulo 5, versículo 10 vai dizer assim: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então veja, é importante discernir a vontade do Senhor, mas a própria Bíblia vai dizer qual é a vontade do Senhor, para que nós venhamos a ser santificados. A todo momento, santificados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha, meus irmãos, que interessante. A vontade do Senhor é que busquemos a santificação, busquemos a santidade. Nós podemos usar grandes exemplos de pessoas, homens e mulheres de Deus, que tiveram uma vida nessa terra muito elogiosa, de grandes posturas, de grandes condutas. Mas o nosso maior exemplo de santidade, o nosso maior exemplo de postura, de verdade, sempre é Jesus Cristo, como foi lido anteriormente aqui conosco. A santificação, ela é ordenada a todo cristão, na condição para entrar na eternidade, na morada celestial. Eu acabei de citar o versículo, mas nós vamos ler para poder confirmar o texto. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então veja, se eu não tiver a marca do Espírito, ou seja, nascidos do Espírito, eu não posso adentrar no reino. Se eu não for justificado por Deus, eu não posso entrar no reino. Se eu não for santo, eu não posso entrar no reino. E se eu não buscar a santificação, a maior forma, da melhor forma, esforçando-me ao máximo, eu também não posso entrar no reino de Deus. É uma característica, uma condição obrigatória de todo cristão buscar a santificação. Por bem, irmãos,
Nós concluímos aqui a mais uma de nossas lições, mais um trimestre. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Espero que os irmãos possam possam ter aprendido mais da palavra do Senhor nesse período, por esse humilde servo que explicou e explanou essa lição para os irmãos. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais. É importante destacar e frisar aos irmãos sobre a nossa regeneração, um novo nascimento, é uma nova postura, uma nova forma de viver. A nossa justificação, nós não fomos só perdoados, meus irmãos, nós fomos também chamados justos, nós fomos mudados a nossa condição, e através dessa mudança de condição, nós agora não podemos ser acusados pelo inimigo, porque o Senhor, Ele nos justificou. Mas essa justificação, ela requer deveres. Deveres a todo cristão. É buscar a santidade, se abster de toda a imoralidade sexual, de toda a imoralidade de pensamento, de todo tipo de imoralidade, até mesmo no quesito ético, para que venhamos nos aproximar, nos parecer com Cristo e assim nós termos garantia da nossa vida com Ele no céu de glória. Que Deus possa nos abençoar e continuemos a orar pela nossa nação, que possamos continuar a orar pelas autoridades constituídas, que continuemos a orar por todo o mundo, para que o Senhor possa intervir de toda na sua soberania para misericórdia e para que o seu nome seja glorificado através desses dias que parecem ser tão difíceis, mas que nós não venhamos a esmorecer na fé. Continuemos a confiar no Senhor para todo sempre. Que Deus os abençoe, que o Senhor lhe guarde, que o Senhor lhe proteja e que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua conduta, na sua forma de falar. Não se esqueça, a nossa esperança sempre será Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus lhe guarde e um forte abraço. Amém.